Nesta aula, vamos estudar os fundamentos de lógica digital, que são a base para compreender como os circuitos digitais funcionam antes mesmo de escrever qualquer código de descrição de hardware. Quando trabalhamos com FPGA, não estamos apenas escrevendo instruções para um processador executar. Estamos descrevendo os circuitos digitais que serão implementados fisicamente dentro do dispositivo. Por isso, é essencial compreender sinais digitais, níveis lógicos, portas lógicas, tabelas verdade, lógica combinacional e lógica sequencial. Esses conceitos aparecem diretamente quando usamos linguagens como System Verilog ou VHDL. Ao final desta aula, a ideia é que você perceba que HDL não é apenas uma linguagem textual, mas uma forma de representar circuitos digitais. Antes de começar a escrever HDL, precisamos entender o que a HDL descreve. Diferentemente de uma linguagem de programação tradicional, como Python ou C, uma linguagem de descrição de hardware não descreve apenas uma sequência de comandos executados por um processador. Ela descreve estruturas físicas, portas lógicas, registradores, conexões, multiplexadores, somadores e outros blocos digitais. Se o aluno escreve HDL pensando como programador de software, é muito comum cometer erros de interpretação. Por exemplo, imaginar que uma linha sempre acontece depois da outra, quando na verdade muitas operações em hardware podem ocorrer em paralelo. Por isso, estudar lógica digital antes da HDL permite entender melhor o comportamento real do circuito que será sintetizado dentro do FPGA. Os circuitos digitais trabalham com sinais representados por níveis lógicos, normalmente chamados de 0 e 1. Mas é importante perceber que, fisicamente, esses valores não são abstrações puras. Eles correspondem a faixas de tensão elétrica interpretadas pelo circuito como nível baixo ou nível alto. Em um FPGA, por exemplo, um sinal pode ser interpretado como 0 lógico quando está próximo de 0 volts, e como um lógico quando está próximo da tensão de alimentação da interface, como 3.3 volts, dependendo do padrão elétrico utilizado. Essa representação permite transformar fenômenos físicos em informação digital, que poderá ser processada por portas lógicas, registradores e demais blocos internos do FPGA. Nem sempre um sinal elétrico está claramente em nível baixo ou em nível alto. Na prática, existem faixas de tensão reconhecidas como 0, faixas reconhecidas como 1 e uma região intermediária chamada região indefinida. Essa região indefinida é crítica porque o circuito pode não interpretar o valor de forma confiável. Em projetos digitais, precisamos evitar que sinais permaneçam nessa faixa, pois isso pode gerar comportamento imprevisível. No FPGA, essa discussão é importante porque os pinos de entrada e saída precisam ser corretamente configurados em termos de padrão elétrico, tensão de operação e, em alguns casos, resistores de pull-up ou pull-down. Assim, quando falamos em 0 e 1, não estamos falando apenas de símbolos lógicos. Estamos falando de níveis elétricos que precisam ser respeitados para que o circuito funcione de maneira estável. As portas lógicas são os blocos mais básicos da lógica digital. Elas recebem um ou mais sinais de entrada e produzem uma saída de acordo com uma regra booleana. A porta não inverte o valor lógico. A porta IN produz 1 apenas quando todas as entradas são 1. A porta OR produz 1 quando pelo menos uma entrada é 1. Além dessas, temos portas como NEM, NOR, XOR e XNOR, que são muito usadas em circuitos digitais. No contexto de FPGA, essas operações não aparecem necessariamente como portas físicas individuais. Elas são geralmente implementadas por LUTs, que são estruturas programáveis capazes de representar diferentes funções lógicas. Portanto, quando descrevemos uma operação lógica em HDL, estamos indicando à ferramenta de síntese qual comportamento lógico deverá ser implementado dentro do FPGA. A tabela verdade é uma forma organizada de representar o comportamento de uma função lógica. Ela mostra todas as combinações possíveis das entradas e qual será a saída correspondente em cada caso. Por exemplo,
em uma porta em com duas entradas, a saída só será igual a 1 quando as duas entradas forem 1. Já na porta OR, basta uma entrada ser 1 para que a saída também seja 1. Essa representação é muito importante porque permite verificar, de forma objetiva, se a lógica desejada está correta antes de implementá-la em HDL no FPGA. Na prática, a tabela verdade ajuda a transformar uma ideia lógica em uma descrição precisa, que depois poderá ser representada por portas lógicas, expressões booleanas ou código de descrição de hardware. A álgebra booleana permite representar funções lógicas. Em vez de desenhar portas lógicas ou listar todas as combinações em uma tabela verdade, podemos escrever uma expressão que descreve diretamente o comportamento da saída. Por exemplo, uma expressão pode indicar que a saída depende da combinação entre duas ou mais entradas, usando operações como AND, OR e NOR. Essa forma de representação é muito usada em projetos digitais porque facilita simplificações, análises e implementações. No FPGA, a expressão booleana escrita em HDL será interpretada pela ferramenta de síntese, que irá transformá-la em estruturas lógicas internas, normalmente usando LUTs e conexões programáveis. Portanto, a álgebra booleana funciona como uma ponte entre o raciocínio lógico, a descrição em HDL e a implementação física do circuito digital. A lógica combinacional é aquela em que a saída depende apenas dos valores atuais das entradas. Não existe memória envolvida. Se as entradas mudam, a saída muda de acordo com a função lógica definida. Portas lógicas, multiplexadores, decodificadores, comparadores e somadores são exemplos clássicos de circuitos combinacionais. Esse conceito é fundamental em FPGA porque boa parte dos circuitos descritos em HDL começa com lógica combinacional. A ferramenta de síntese transforma essas descrições em combinações de LUTs, interconexões e outros recursos internos do FPGA. Portanto, compreender lógica combinacional ajuda o projetista a perceber que uma expressão escrita em HDL não é apenas uma linha de código, mas uma descrição de hardware que será implementada fisicamente. O multiplexador, também chamado de MUX, é um circuito combinacional usado para escolher uma entre várias entradas e encaminhá-la para uma única saída. A escolha é feita por sinais de seleção. Podemos pensar no multiplexador como uma chave digital controlada por lógica. Se o seletor vale 0, uma entrada é enviada para a saída. Se o seletor vale 1, outra entrada é escolhida. Esse tipo de circuito aparece com muita frequência em projetos digitais. Em FPGA, multiplexadores podem ser usados na seleção de dados, no controle de estados, no roteamento interno de sinais e na escolha entre diferentes operações de um circuito. Quando escrevemos uma estrutura condicional em HDL, como uma escolha entre sinais, muitas vezes a ferramenta de síntese pode implementar esse comportamento usando lógica equivalente a um multiplexador. O decodificador é outro circuito combinacional muito importante. Ele recebe um código binário na entrada e ativa uma saída específica correspondente àquele código. Por exemplo, um decodificador de 2 para 4 recebe 2 bits de entrada e pode ativar uma entre 4 saídas. Esse tipo de circuito é muito usado para a seleção de dispositivos, acionamento de displays, controle de linhas e organização de sinais internos. Em FPGA, decodificadores podem ser descritos em HDL de forma direta e implementados pela ferramenta de síntese usando os recursos lógicos disponíveis. Na prática, sempre que precisamos transformar uma combinação binária em uma ação específica, o conceito de decodificador aparece de forma direta ou indireta no projeto digital. O comparador é um circuito digital usado para verificar a relação entre dois valores binários. Ele pode indicar, por exemplo, se um valor é igual, maior ou menor que outro. Esse tipo de circuito é muito comum em sistemas digitais. Podemos usar um comparador para verificar se um contador atingiu determinado valor, se um dado recebido corresponde ao esperado ou se uma condição de controle deve ser ativada. Em projetos com FPGA, comparadores aparecem com frequência em temporizadores, máquinas de estados, controladores e circuitos de decisão.
Quando escrevemos em HDL uma condição como igual, maior ou menor, a ferramenta de síntese transforma essa descrição em lógica digital equivalente a um comparador. Assim, o comparador é um bom exemplo de como uma condição aparentemente simples no código corresponde a uma estrutura física dentro do hardware. O somador é um circuito combinacional responsável por realizar operações de adição em binário. Mesmo uma operação aparentemente simples, como somar dois números, é construída a partir de portas lógicas. O meio somador realiza a soma de dois bits e produz duas informações, o bit de soma e o bit de transporte, chamado de carry. Já o somador completo considera também um carry de entrada, permitindo construir somadores maiores a partir de blocos menores. Em FPGA, operações aritméticas são muito importantes e podem ser implementadas por Lutzel, dependendo da arquitetura do dispositivo, por blocos dedicados mais eficientes. Quando escrevemos uma soma em HDL, a ferramenta de síntese interpreta essa operação e decide como implementá-la usando os recursos disponíveis no FPGA. Assim, o somador mostra claramente como uma operação matemática escrita no código se transforma em lógica digital dentro do hardware. Diferentemente da lógica combinacional, a lógica sequencial possui memória. Isso significa que a saída não depende apenas das entradas atuais, mas também de estados anteriores do circuito. Esse conceito é essencial para construir contadores, registradores, máquinas de estados, temporizadores e qualquer sistema digital que precise guardar informação ao longo do tempo. No FPGA, a lógica sequencial normalmente é implementada com flip-flops, que armazenam bits sincronizados por um sinal de clock. Por isso, compreender clock, estado e armazenamento é fundamental para avançar em projetos digitais. Quando escrevemos em HDL um bloco sensível ao clock, normalmente estamos descrevendo um circuito que guarda informação e evolui de um estado para outro ao longo do tempo. O flip-flop é um dos elementos básicos da lógica sequencial. Ele armazena um bit de informação e atualiza seu valor em função de um evento de clock, normalmente na borda de subida ou na borda de descida. Em um FPGA, os flip-flops estão presentes nos blocos lógicos e são fundamentais para registrar sinais, sincronizar operações e construir circuitos sequenciais confiáveis. Quando descrevemos um processo sensível ao clock em HDL, geralmente estamos descrevendo a criação de flip-flops. Por isso, é importante entender que o código não representa apenas uma instrução, mas uma estrutura física de armazenamento. O flip-flop é, portanto, um elemento essencial para que o circuito tenha memória e consiga evoluir de um estado para outro ao longo do tempo. Um registrador é formado por um conjunto de flip-flops trabalhando em paralelo. Enquanto um flip-flop armazena um único bit, um registrador pode armazenar vários bits, formando uma palavra binária. Registradores são usados para armazenar dados temporários, guardar resultados intermediários, organizar pipelines e sincronizar informações dentro de um circuito digital. Em FPGA, os registradores são extremamente importantes porque ajudam a controlar o tempo do circuito e tornam o projeto mais estável e previsível em relação ao clock. Quando descrevemos em HDL um sinal que deve guardar um valor a cada ciclo de clock, normalmente estamos descrevendo um registrador. Assim, o registrador é um dos elementos centrais para construir sistemas digitais que precisam armazenar, transferir e processar informações ao longo do tempo. O contador é um circuito sequencial que altera seu valor a cada pulso de clock. Ele pode contar para cima, contar para baixo ou seguir uma sequência específica de estados. Contadores são amplamente utilizados em projetos digitais. Eles aparecem em temporizadores, divisores de frequência, geração de eventos periódicos, controle de displays e diversas aplicações práticas. Em FPGA, um contador simples pode ser descrito em poucas linhas de HDL, mas internamente ele envolve flip-flops, lógica combinacional para calcular o próximo valor e sincronização com o clock. Esse é um ponto importante.
Embora o código pareça simples, a ferramenta de síntese transforma essa descrição em uma estrutura física capaz de armazenar e atualizar valores ao longo do tempo. Por isso, o contador é um excelente exemplo de ligação entre lógica sequencial, clock, registradores e implementação real no FPGA. A máquina de estados é uma forma estruturada de organizar o comportamento de um circuito sequencial. Ela divide o funcionamento do sistema em estados e define as transições entre esses estados com base em entradas, condições e eventos de clock. Esse modelo é muito útil para projetar controladores digitais. Por exemplo, um sistema pode ter estados como espera, leitura, processamento e finalização. Em FPGA, máquinas de estados são muito usadas porque permitem criar circuitos com comportamento previsível, organizado e mais fácil de depurar. Quando descrevemos uma máquina de estados em HDL, normalmente estamos combinando duas partes: a memória do estado atual, armazenada em flip-flops, e a lógica combinacional que calcula o próximo estado. Por isso, as máquinas de estados conectam diretamente os conceitos de lógica combinacional, lógica sequencial, registradores e controle digital. Neste ponto, podemos relacionar os conceitos estudados com a arquitetura interna do FPGA. As LUTs são usadas principalmente para implementar lógica combinacional. Já os flip-flops são usados para armazenar estado e construir lógica sequencial. Quando descrevemos uma função lógica em HDL, a ferramenta de síntese pode transformá-la em LUTs. Quando descrevemos armazenamento sincronizado por clock, a ferramenta tende a inferir flip-flops. Assim, a lógica digital não é apenas teoria. Ela aparece diretamente na forma como o FPGA implementa fisicamente os circuitos descritos pelo projetista. Essa relação ajuda a compreender por que é tão importante pensar em hardware ao escrever HDL. O código descreve uma intenção lógica, mas o resultado final será uma estrutura real composta por recursos internos do FPGA, como LUTs, flip-flops, interconexões e blocos dedicados. Nesta aula, percorremos os principais fundamentos da lógica digital necessários para compreender projetos em FPGA. Começamos pelos sinais digitais e níveis lógicos, avançamos para portas lógicas, tabelas verdade e álgebra booleana. Depois estudamos blocos combinacionais, como multiplexadores, decodificadores, comparadores e somadores. Em seguida, entramos na lógica sequencial, abordando flip-flops, registradores, contadores e máquinas de estados. A principal mensagem desta aula é que a HDL descreve circuitos. Portanto, para escrever bons projetos em FPGA, é essencial compreender a lógica digital que será sintetizada em hardware. Essa base será utilizada nas próximas aulas para interpretar melhor a descrição de hardware, o fluxo de projeto e a forma como o circuito final é implementado dentro do FPGA. Depois de compreender os fundamentos da lógica digital, fica mais claro o papel da HDL. A linguagem de descrição de hardware é uma forma textual de representar circuitos digitais. Quando escrevemos uma expressão combinacional, estamos descrevendo lógica que pode ser implementada em LUTs. Quando escrevemos lógica sensível ao clock, estamos descrevendo elementos sequenciais, como flip-flops e registradores. Essa transição é fundamental. Deixamos de pensar apenas em símbolos lógicos ou diagramas e passamos a representar esses circuitos em uma linguagem formal que a ferramenta de síntese consegue interpretar. Assim, a HDL passa a ser vista como uma ponte entre a intenção do projetista e o circuito real implementado no FPGA. Esse entendimento evita um erro muito comum: tratar a HDL como se fosse apenas programação tradicional. Em projetos com FPGA, o foco deve estar sempre no hardware que será descrito. Encerramos esta aula com uma visão geral dos principais conceitos da lógica digital aplicados ao FPGA. O objetivo não é decorar todas as portas ou todas as tabelas, mas compreender como esses elementos se combinam para formar circuitos mais complexos. Na próxima etapa, esse conhecimento será utilizado para entender melhor a escrita em HDL.
Quando formos descrever módulos, sinais, processos, atribuições combinacionais e blocos sequenciais, esses conceitos estarão presentes. Por isso, esta aula funciona como uma ponte entre a teoria da lógica digital e a prática de projeto em FPGA. A partir daqui, o aluno deve olhar para o código HDL sempre tentando imaginar qual circuito está sendo descrito e como ele poderá ser implementado dentro do FPGA. As referências desta aula servem como base para aprofundamento dos conceitos apresentados. Materiais sobre lógica digital, projeto de circuitos digitais, arquitetura de FPGA e documentação técnica dos fabricantes ajudam a consolidar o entendimento entre teoria e implementação prática. É importante que o aluno compreenda que a lógica digital é um conhecimento estruturante. Ela não aparece apenas em uma disciplina isolada, mas acompanha todo o desenvolvimento de projetos digitais, desde os circuitos mais simples até sistemas embarcados mais complexos implementados em FPGA. Ao estudar esses materiais, procure relacionar cada conceito com a implementação física, portas lógicas, LUTs, flip-flops, registradores, interconexões e sinais de clock. Essa leitura orientada ajuda a transformar a teoria em uma base prática para projetar, simular, sintetizar e validar circuitos digitais. Este último slide destaca o uso da engenharia de contexto com o ChatGPT como apoio ao processo de aprendizagem. A ideia não é substituir o estudo da lógica digital, mas usar a inteligência artificial como ferramenta auxiliar para organizar conceitos, revisar explicações, gerar exemplos, comparar abordagens e apoiar a construção de materiais didáticos. Quando usamos boas instruções, com contexto claro e objetivos definidos, conseguimos obter respostas mais úteis e alinhadas ao conteúdo da disciplina. No caso desta aula, a inteligência artificial pode ajudar a transformar conceitos técnicos em explicações mais acessíveis, roteiros de videoaula, exemplos em HDL e atividades práticas para os alunos. Assim, a engenharia de contexto passa a ser também uma competência importante para professores e estudantes que utilizam ferramentas de inteligência artificial no processo de ensino e aprendizagem. O ponto central é usar a inteligência artificial com intenção pedagógica, senso crítico e responsabilidade, sempre conferindo os resultados e relacionando as respostas ao conhecimento técnico estudado.